Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso AcioCast Vero Banrisul. Nossos encontros de todas as quartas-feiras para falar de empreendedorismo através de histórias de pessoas que trazem, através das suas empresas, das suas histórias pessoais, aquele incentivo que muitas vezes para nós é essencial na hora de empreender, na hora de começar um negócio, e hoje nós teremos um programa muito especial nesse sentido. Eu sou o Lucas Filho e ao meu lado está aqui o presidente da Acio, meu xará, Lucas Guerra. Já cumprimento, presidente. Satisfação dividir de novo esse espaço. Boa noite. Satisfação é minha, Lucas. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Uma satisfação muito grande estar aqui, já encerrando o nosso primeiro trimestre, né, Lucas? O tempo voa, já vários episódios muito legais aqui no AcioCast. Então, com certeza, esse será um episódio especial e a gente está ansioso para ele. Por falar nisso, chegamos ao episódio de número 27. E você que está aí do outro lado nos assistindo, por favor, mandem aí as suas participações conosco, viu? Mas não esquece de curtir, de nos seguir, porque todas as quartas-feiras nós estamos aqui dividindo esses momentos, né, de muita fala, de conhecer um pouco mais a história de grandes empreendedores, tanto de Osório quanto de toda a região e até da região metropolitana. Mas o nosso AcioCast vem com esse nome, né? AcioCast Vero Banrisul, por conta desse grande parceiro comercial que é o Banrisul, trazendo o Banricard Alimentação e Refeição, onde você valoriza os colaboradores e retém talento sem onerar a folha de pagamento. Os cartões estão vinculados ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e por isso oferecem benefícios fiscais para a sua empresa. Gostou? Saiba mais em banricard.com.br. Banricard, os cartões de benefícios e empresariais do Banrisul. Aqui na nossa praia do município de Osório, a praia de Atlântida Sul, você encontra a Clínica Integrada de Reabilitação da Priscila Ouric. Deu aquela dorzinha nas costas, chega do nada muitas vezes, ou após um exercício físico, chama a Priscila que está tudo resolvido. Lá você vai encontrar uma equipe de profissionais especializados com atendimento individual ou personalizado. Precisou? Chama a Priscila. O telefone WhatsApp é facilzinho de memorizar, viu? 51999 777 900. Esse não precisa nem repetir, né? E você que tem um pet que também não escolhe hora para ficar doente, né? E aí vem aquele momento, poxa, e agora aonde eu vou? Vocês vão na clínica veterinária da doutora Juliana Mansan, que atende 24 horas todos os dias da semana com uma série de atendimentos. Gostou? Quer entrar em contato? Nós temos aqui, ó, no cantinho da tela o QR Code. Basta apontar ali a câmera do seu celular que vocês vão ter todas as informações e entrar em contato também com a equipe da doutora Juliana Mansan. Presidente, vamos agora apresentar quem é o convidado de hoje. Pensa no peso desse convidado, viu, Lucas? Olha, só quero que vocês prestem atenção no currículo, né, que é uma satisfação enorme para nós ter esse convidado aqui conosco no AcioCast. Então, o nosso convidado, ele é presidente da CDL Porto Alegre desde 2020 e fundador presidente da Elevato Materiais de Construção e da Elevato Móveis e Decorações, empresas destacadas no setor de material de acabamento para a construção civil no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Antes de fundar a Elevato, em 1988, ele trabalhou por 11 anos em uma única empresa, começando como empacotador e alcançando a posição de gerente de marketing. Olha a história que a gente tem para contar aí. Ele é pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui um MBA em gestão pela Unicinos e pela Universidade de Belgrano de Buenos Aires e é graduado em administração de empresas. Natural da cidade de Cacique Doblé, já atuou como dirigente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre, a COMAC, e como vice-presidente da Associação Nacional de Comerciantes de Materiais de Construção. Muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, Írio Piva. Boa noite, que prazer estar falando com vocês, né? Quando estava vindo, né? Puxa, presidente Lucas é um jovem, é um menino, né, cara? Já presidente da Acio aqui, que maravilha. E agora já descobri que você é do Ciclo Empreendedor. Exatamente. Que tem relação com meus filhos e tudo mais. Quer dizer, o mundo todo se pequeno, conecta, né? É pequeno, né? E Lucas Filho, que prazer estar aqui contigo. Todo nosso. E todos os internautas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. É um prazer dividir um pouquinho aqui
da minha história aqui com cada um de vocês e com certeza teremos um papo leve aqui hoje, isso é o que eu posso garantir. Vamos falar de uma maneira leve, tentar ser agradável, tentar levar algum tipo de informação que seja relevante, que possa, de alguma maneira, inspirar quem é empreendedor ou quem está pensando em empreender, né? Podemos falar um pouquinho das coisas boas, dos tombos que a gente levou, e tudo aquilo, porque eu acho que com tudo a gente pode aprender e eu espero que eu possa, de alguma maneira, contribuir aí com alguma coisa nessa nossa conversa. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai contribuir muito, né, presidente? Inclusive aqui, nessa apresentação inicial, o presidente leu em determinado momento ali que claro, foi ali listando, né? Hoje presidente lá do CDL, tem as empresas Elevato, mas isso tudo começou como empacotador, foi isso? Verdade. Na verdade, aqui nós estamos em Osório, né? Sim. Que para mim seria uma muito grande cidade, né? Porque eu venho de Cacique Doble, né? Na verdade, eu sou do interior de Cacique Doble. É verdade que eu nasci, me criei na roça, né? E saí de lá com 15 anos. Digo que eu sou um adulto desde os 15 anos de idade, porque eu saí da minha cidade natal. Eu nunca tinha entrado numa cidade de mais de 20 mil habitantes da minha vida. E vim direto para Porto Alegre, onde eu comecei uma carreira profissional de um único emprego, né? Que comecei aos 15 anos, né? Então aos 15 anos eu me empreguei e era empacotador, depois auxiliar de vendas, e aí eu fui galgando passos, né, nessa empresa. Eu sempre conto nas histórias que sabe aquela dança da cadeira, onde sempre tem uma cadeira vaga, né, do lado. Sim. Eu digo que eu tinha muita sorte, porque sempre a cadeira vaga do lado era a que estava vaga, sempre estava do meu lado, né? Então eu tive a sorte de construir uma carreira completa numa empresa de mais de 1.000 funcionários. Eu cheguei ao cargo como funcionário, ao cargo número 1, né? Em 10 anos e meio. Né? Saindo de empacotador. Então, eu digo que a vida me propiciou coisas. Evidentemente que teve a parte que eu fiz, né? Que aos 15 anos, eu trabalhava o dia todo, eu estudava à noite e eu trabalhava nos fins de semana para completar a renda, porque eu me sustento desde os 15 anos, né? Então, sou filho de uma família que tinha somos em 9 irmãos, né? Então, família grande. Não tinha como ser bancado, né? Então, aos 15 anos, eu passei a me bancar, né? A me administrar, cuidar da minha vida financeira, ter cuidado dos meus estudos, da moradia, de pagar o aluguel e todas essas coisas. Então, a responsabilidade me chamou cedo. E isso foi muito bom, porque acho que me ajudou a construir assim, essa história e tentar estar ali tentando estar preparado para cada uma das oportunidades que foram surgindo ao longo desses anos, né? Sim. Esse período foi importante também para esse lado empresarial também, né? Porque você ficou tanto tempo, quase 11 anos, né? Trabalhando em funções, adquirindo mais conhecimento, tudo mais. Até onde isso teve um grau de importância e foi determinante também para ser hoje um empresário de sucesso? Então, preciso sempre resgatar a história, né? Na verdade, eu sou filho de uma família de descendentes de italianos, né? E minha mãe era ela era analfabeta, né? Ela se alfabetizou aos 70 anos em Porto Alegre, já depois que eu estava em Porto Alegre há muitos anos. A gente trouxe ela para Porto Alegre e eu que estimulei ela a entrar num projeto que tinha da Prefeitura de Porto Alegre, que chamava MOVA, que alfabetizava adultos, né? Então, ela se alfabetizou aos 70 anos. Mas eu digo que se ela tivesse vivido no meu tempo, ela seria uma grande empresária, porque ela tinha um espírito empreendedor muito forte, né? A ponto de uma pessoa amando os filhos do jeito que ela amava, permitir que o filho aos 15 anos saísse lá da roça, né? De um lugar completa, que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Eu vim conhecer televisão em Porto Alegre, eu não conhecia televisão, eu nunca tinha visto uma TV até os 15 anos. Eu cheguei direto aqui. Para permitir isso, só uma pessoa com uma visão realmente muito grande. Ou um desapego,
ou uma visão grande. Como ela não tinha desapego nenhum mesmo, ela faleceu aos 91 anos e aos 91 anos ela sabia detalhe do bisneto, não era do neto. O que ele fazia, como é que ele se comportava, como é que... Tudo. Ela era daquelas ditas mães italianas, assim, realmente muito presentes e muito fortes. Ainda assim, ela meio que dizia o seguinte: vai, meu filho, vai lutar, vai buscar uma vida melhor. Então, já estava ali na veia da minha mãe aquele espírito empreendedor. E o que me ajudou... E isso já vai aí se eu posso dar alguma dica, né? Vai dar uma dicasinha para quem está pensando em começar um negócio, de que você pode ser empreendedor mesmo sendo funcionário, né? O empreendedor não é só alguém que coloca um negócio. Empreendedor é uma coisa que está na mente. A mentalidade. Né? É a mentalidade de empreendedor, e acho que isso é que eu fui construindo, né? Então, à medida que eu ia galgando passos dentro da empresa, eu fazia aquilo como se a empresa fosse minha. Eu agia como funcionário daquela empresa, como um executivo que fui me transformando, como se aquela empresa fosse minha. Então, o dia que eu resolvi colocar meu próprio negócio, a minha mente de empreendedor ela já estava formada. Sim. Né? Já vinha trabalhando assim, né? Eu já vinha trabalhando minha mente. Então, isso de certeza me ajudou muito no primeiro momento, assim, quando a gente começou o negócio. Que maravilha, mas esses quase 11 anos, Írio, trabalhando, quando sai da empresa que tu estavas, tu já começa o teu próprio negócio? Sim, eu já saí com o negócio. Na verdade, ao longo desse período, né, eu cheguei em Porto Alegre, aos 15 anos, eu fazia a 7ª série do primeiro grau, né? Então eu estudei ali à noite, né? Todo aquele período, completei o primeiro grau, depois fiz o ensino médio, né? Que era 2º grau na época, e aí eu ingressei na faculdade, fiz toda a faculdade estudando à noite, e aí eu ingressei no pós-graduação. Aí no meu currículo eu não coloco, mas eu fiz 2 pós-graduação, na verdade, ao mesmo tempo. Eu fazia na URGS durante a semana, lá na Universidade Federal, e no fim de semana eu sou da primeira turma da ESPM em Porto Alegre. Quando a ESPM começou, ela começou pelo pós-graduação em Porto Alegre. E eu sou da primeira turma. Então eu estudava trabalhava durante a semana à noite eu estudava na Universidade Federal, e no fim de semana eu estudava na ESPM, na primeira turma, fazendo lá. E ali me ajudou muito, porque a URGS, como uma universidade federal, tinha uma visão mais acadêmica, né? Mais teórica do marketing. E a ESPM com uma visão muito mais de mercado, né? Sim. Eram executivos de mercado que davam aula e tal, todos de São Paulo. Então, realmente algumas pessoas que estavam muito atualizadas sobre aquilo que estava acontecendo. E esse balanceamento aí entre uma visão mais acadêmica e uma visão mais de mercado, assim, prática mesmo, de executivo, ela me ajudou muito naquele momento. E aí, quando eu concluí meus 2 pós-graduação aí que eu estava fazendo ao mesmo tempo, eu tive a felicidade de assumir a área de marketing, vamos dizer assim, de uma empresa de grande porte. Que segmento que era a empresa? Era de material de construção. Já era do segmento. Era a maior empresa de material de construção do estado, Tumeleiro. Sim. Sim, claro. Hoje não pertence mais à família aqui, é uma multinacional, né? Mas na época essa empresa era uma das maiores do Brasil no segmento, e tinha lá 1.400, 1.500 funcionários naquela época. E o marketing lá, ele tinha ele não cuidava só do coisa, ele cuidava de compras, de vendas, de toda a estrutura, né? Tinha super papel setor estratégico assim muito importante. Aquilo me ajudou também muito no relacionamento com fornecedores, com o mercado e tudo. E eu fui adquirindo essa bagagem, e já
vinha aquela pulguinha do empreendedorismo. Pulguinha do empreendedorismo que estava ali na minha cabeça, que tu tem que começar o teu negócio, né? E aí surgiu uma oportunidade e eu abracei com todas as forças, né? A gente começou um negócio muito pequeno, era eu trabalhando, era eu e mais 2 pessoas, né? Então eu digo que a gente precisa ter um certo desprendimento. Sim. Porque quando executivo, eu tinha uma sala muito grande, eu tinha uma secretária, hoje não existe mais, né? Mas na época eu tinha uma secretária que cuidava de todas as coisas para mim, eu tinha uma série de mordomias. Sim. E de repente eu me vi ajudando a carregar e descarregar caminhão, né? Porque você começa um negócio, ali eram em 3 pessoas, uma moça que cuidava do administrativo, do caixa e telefonista, quer dizer, fazia tudo. Uma pessoa que ajudava, que carregava e descarregava as mercadorias quando chegava, e eu que atendia os clientes, né? Mas aí quando chegava um caminhão para descarregar, eu ia lá e foi um recomeço, né? E para isso eu acho que precisa um certo desprendimento, que ele é natural de quem é empreendedor, né? Quando está ali com a veia, a pessoa não se importa muito se ela estava fazendo um tipo de trabalho que tinha um determinado status e aí passou a fazer um trabalho que é muito mais simples e coisa. Aquilo para mim... Ela pensa no propósito, muito né? tranquilo, é isso. É o propósito que estava ali vivo na minha mente e é desse jeito aí que a gente começou a empresa. E que idade que o senhor tinha na época que fundou a empresa? 26 anos. 26 anos. Chegou te elogiando, viu, presidente? Olha só, muito jovem. Mas eu gosto de ver essa história. Isso é muito bacana, porque eu gosto de ver quando jovens, né? Sim. Se lançam, né? Sim. Têm um negócio, são capazes de dirigir uma entidade. Sim. Que é uma doação, né, Lucas? Com certeza. Na verdade, Trabalho quando a gente está dirigindo uma entidade, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Eu quero muito ouvir as suas percepções sobre isso. Com certeza. Não sei se agora, no momento que for adequado, a gente fala sobre isso. Perfeito. Bom, a respeito do marketing, né, que foi a sua formação, né? Sim. Como é que, vamos exemplificar aqui para quem está nos acompanhando, Írio, como é que era o modelo de marketing do momento? Porque hoje a gente tem assim uma ideia de marketing muito tecnológico, né? Porque a gente está nesse período, essa é a fase, a onda, né, do momento, mas como é que era, assim, exemplifica para nós o marketing desse período? Então, olha, muito interessante, né? A gente mudou muito em pouco tempo, talvez por exemplo, o Lucas... Vocês 2, Lucas, aqui, certamente não viveram nessa época, né? Mas quando eu assumi a área de marketing, bom, marketing até hoje, né? Preço, praça... Sim. Produto e promoção, né? Exato. E a parte vamos dizer assim, da promoção, do anúncio e tal, era tudo, imagina, para criar um anúncio se desenhava em nanquim, que se dizia, né? Aquela caneta, não tinha fotografia digital para fazer uma coisa. Então, um anúncio era desenhado. Quando eu queria vender essa caneca aqui, tinha que ter uma pessoa que desenhava essa caneca aqui para colocar lá no coisa, depois fazia aquele recorte, daí fazia. Eu cansei de 3 horas da manhã chegar com o material lá na rotativa do jornal 0 Hora, porque o jornal estava girando e tinha parado ali naquela página, porque precisava entrar a página do anúncio. Às vezes parava a rotativa do jornal, a gente chegava com aquele material pronto. Era uma trabalheira do cão. Nossa, quem lidava com publicidade trabalhava de noite, ia até madrugada. Era muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Mas também, por um lado, era mais fácil, porque na época é o seguinte, ou você anunciava, ou você fazia um folder, né? Eram menos opções. Isso. Ou você fazia um comercial de TV, ou um anúncio de rádio. Sim. Entendeu? As atenções estavam divididas em menos canais. Né? A gente negociava com 1 veículo, 2 veículos e estava resolvido o assunto da publicidade. Hoje,
todo mundo é mídia. Todo né? mundo, né? Todo mundo é mídia. Os funcionários da empresa, eles são uma parte importantíssima da mídia, porque eles levam tudo, né? Tudo aquilo que ele faz, ele está nas redes sociais, ele está se manifestando o tempo todo. Então, a gente vê que tornou mais fácil de chegar no consumidor, mas também mais complexo ao mesmo tempo, né? Quase um paradoxo, porque não resolve mais hoje você gravar um comercial e colocar no Jornal Nacional. Você vai pegar uma pequena parcela, mesmo no aquele veículo que tem a maior audiência, você vai pegar uma pequena parcela da população. Né? Hoje você precisa pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, então tornou mais prático, mas tornou mais complexo, né? E isso só para citar um exemplo, né? A mudança realmente muito grande ao longo desses anos, né? Mas eu acho que todas as mudanças efetivamente foram para melhor, né? A gente vê que hoje os consumidores estão muito mais ligados também, né? Eles querem autenticidade, eles querem saber como é que aquela marca pensa, como é que ela age em relação a todos os públicos que ela se relaciona, né? Questões culturais, os funcionários, a comunidade, o cuidado com o meio ambiente. Hoje são tantas variáveis, né, que envolve o marketing, que envolve você efetivamente se mostrar como uma empresa diferenciada no mercado, exige tantas coisas diferentes que realmente é complexo. Né? Isso é muito comum ver nas comunicações cada vez menos a fala sobre o produto, né? E quase que vira um... É verdade. É verdade. Então ele fala muito mais sobre cultura, sentimentos e tudo mais, e lá no final assinatura de produto, né? Tem muito disso aí também. Falando sobre o lado empresarial, Irineu, conta para nós, assim, porque tu mesmo disseste na abertura aqui da nossa conversa, né? Vamos explorar esse momento aqui para dar dicas e tal, através da tua história, que provavelmente aqui a gente foi comentando boas partes conquistas, mas aquele que é a maior dificuldade para quem vai começar um negócio lá, saiu da empresa, foi assumir um marketing lá da Tumeleiro, mas quando começa o teu negócio, quais foram os principais obstáculos que tiveram que ser superados para iniciar, né? Para quem está iniciando, sempre tem algumas dificuldades a mais, né? Primeiro eu quero dizer que, como você disse, que o poder é solitário. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, que à medida que você é você por você mesmo, você passa a ser solitário, né? Quer dizer, não tem ninguém ali para te apoiar. Quando você está dentro de uma estrutura, né, você troca com muitas outras pessoas, e quando você começa o seu próprio negócio, tudo muda, né? Porque daí como dizer, você por você mesmo, né? E isso é sempre muito complexo, porque as dúvidas começam a surgir. É muito diferente quando você, e principalmente para quem trabalha numa grande empresa, e hoje a minha empresa não é grande, mas ela é média, e eu vejo que eu já não domino tudo dentro da minha empresa, né? Porque tem coisas, ela já está totalmente departamentalizada. Gostando de modéstia, né, da parte dele, né? Elevado é média, então tá bom, continue. E quando isso acontece, quando você vai lá e coloca o seu próprio negócio, tudo depende de você. Sim. Né? Tudo depende de você. Eu até mesmo coloquei que, às vezes, dependendo do tamanho do negócio, até carregar e descarregar o caminhão que chegou. Né? Então, as complexidades de decisão, falta de recurso. Eu comecei um negócio porque eu tinha... vamos dizer assim, eu valorizei muito a minha formação. Então, mesmo que eu tenha crescido profissionalmente, eu não tinha formado nenhum tipo de pé de meia ainda, como se diz hoje. No momento que eu comecei, aos 26 anos, eu tinha casado, eu tinha comprado meu apartamento, que ainda estava financiado, né? E eu não tinha dinheiro para começar o negócio. Para ter uma noção, era uma época inflacionária, lá em 1988, e eu costumava sempre transformar em dólar tudo aquilo que eu fazia na minha vida, porque eu sempre digo que o dólar é uma moeda constante. Se daqui a 20 anos eu quiser falar sobre valores,
Se tiver em dólar, as pessoas vão ter uma noção referência daquilo que está falando. E a gente começou a empresa com 11 mil dólares. Só que eu não tinha os 11 mil dólares. A gente não tinha os 11. A gente tinha 5.500, que a gente deu de entrada. 5.500 a gente pagou ao longo do tempo, né? Então, dificuldade de recursos. Claro, você trabalha com escassez completa de recursos, né? Isso é uma outra dificuldade. A falta de experiência, né? Muitas vezes, até para calcular preço, para entender que não é comprando por 10 e às vezes vendendo por 11 que você vai ter lucro. Não tem de lucro se você comprou por 10, vendeu por 11, porque tem o aluguel, tem o custo dos funcionários, tem a tributação, tem uma série de coisas, toda essa parte de composição de custos, que hoje é tudo muito simples. Né? Mas na época, quando você está começando um negócio, quando você vende uma estrutura onde você é apenas uma parte daquela estrutura, você começa a se deparar com uma série de atividades que você não tem conhecimento, né? E muitas vezes a gente peca nesse sentido, né? Então, acho que basicamente é isso. Depois, a gente enfrentou, ao longo dos tempos, alterações muito fortes de mercado, né? Eu digo que a gente passou por uma grande crise, não pequena, porque foi muito grande, né? Uma grande crise no ano de 1994, onde a gente era ainda... tinha começado em 88. É o ano da troca do plano, né? Ali teve um momento que a construção civil entrou em colapso. E a gente, naquele primeiro momento, vendia basicamente para empresas de construção, não muito para o consumidor. A empresa era pequena, a gente mesmo que atendia, então a gente atendia muitas empresas construtoras, e aí deu uma grande quebradeira de construtora e todo mundo nos devia. Nossa. E aí... Que tamanho que era o Evato na época? Assim, era uma loja só. Uma loja? Tinha uma loja só. Onde foi a primeira loja dele? Na Avenida do Forte, onde é a administração até hoje. Eu digo que eu brinco lá com o nosso pessoal, olha, tem que gostar muito do negócio, porque a empresa fez 36 anos, vai fazer 37 anos agora em setembro, e há 36 anos e meio, né? Eu vou todos os dias para o mesmo endereço. E com o mesmo entusiasmo, né? Precisa realmente gostar muito daquilo que você faz. Eu vou pegar o gancho da pergunta do presidente. Hoje são quantas unidades? Hoje são 29 lojas. Espalhadas em... E no Rio Grande do Sul, e agora nós entramos em Santa Catarina, fazem 2 anos e pouco. A gente abriu uma primeira unidade na cidade de Garopaba. Sim. Aproveitando que a gente queria estrear aqui no estado de Santa Catarina, e daí nós vamos ver qual é o lugar menos complexo para a gente abrir a primeira unidade, porque quando a gente entra num outro estado, é praticamente um novo negócio, porque a tributação é diferente, tudo é diferente. Então, a gente diz o seguinte, bom, vamos levar um tempo para aprender sobre tributação, mas vamos tentar entrar num lugar que ao menos o consumidor a gente entende, né? E aí a gente foi para Garopaba, porque lá é um reduto de gaúchos. Né? É verdade. E aí a gente chegou em Garopaba, como se a gente tivesse chegado em casa. Vocês são muito jovens, não vão lembrar, mas antigamente a gente andava pelo mundo, quando a gente via o símbolo da Varig, em qualquer cidade do mundo a gente dizia assim, me senti em casa. Né? Porque a Varig era a companhia aérea brasileira e era gaúcha, né? E ela tinha o símbolo dela lá em Nova York, em Miami, em Paris, em vários lugares do mundo, e quando as pessoas enxergavam o símbolo da Varig, elas diziam, pô, estou em casa, né? Tá aqui a Varig. E quando nós chegamos em Garopaba, mais ou menos eu me senti assim, guardando as proporções desse jeito, porque as pessoas nos acolheram de uma maneira muito incrível, né? Porque chegou aqui a Elevato, que é uma marca que nós gostamos de comprar, que a gente confia, a gente está aqui e agora está aqui. A prova, olha que coisa incrível, né? Porque quando deu as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a Elevato foi um dos pontos importantes assim, de coleta, né? A gente colocou muita energia aí na coleta de alimentos e de roupas e de tudo para ajudar. E na loja de Garopaba, a gente imagina tendo 29 lojas,
praticamente 50% de todos os donativos que nós recolhemos veio de Garopaba. Impressionante. Nós tivemos que fechar a loja por 12 dias. A loja ficou fechada, porque eram tantos donativos que não tinha espaço. A loja superlotou, porque a população de Garopaba entendeu como ponto, comprovando aquilo que eu falei quando nós chegamos, a referência de Rio Grande do Sul. Referência para o Rio Grande do Sul, que era a loja da Elevato, que estava instalado lá, e ali chegavam caminhões toda hora com doações e tudo, né? Então foi incrível, foi emblemático assim para nós aquele momento, né? Coisa boa, né? Mas esse número todo de empresas, em algumas são franqueados ou todas são do grupo do mesmo? São lojas próprias. Então, são 29 lojas, sendo 26 lojas de material de acabamento para construção. Sim. Nós temos 2 lojas de móveis e nós temos uma loja que chama Wellness Shop, que é uma loja de bem-estar. Essa é a primeira da América Latina, talvez até a única do mundo. Que é uma loja que ela vende banheiras, spas, e ela tem lá ambientes individualizados, com produtos funcionando, com toda a infraestrutura, desde roupão para a pessoa sair depois, vestiários, chuveiros e tudo. Bem-estar mesmo, hein? Para que o consumidor possa testar o produto sem compromisso, ele não precisa comprar. Então essa é uma loja que é uma inovação aqui no Brasil, na América Latina e talvez até no mundo. A gente não conhece outra nesse sentido em Porto Alegre. E dessas 29 unidades no total tem uma franquia. Uma franqueada que é na cidade de Lajeado, que a gente fez um projeto de franquia e encontrou lá a pessoa adequada e colocou a primeira loja para a gente entender. No marketing chama de mínimo produto viável, né? MVP. Nós queremos um MVP de franquia que a gente fez e é um sucesso total. Mas esse é um processo um projeto que a gente instalou uma loja, a gente está entendendo o modelo, mas que não está nos nossos planos de curto prazo. No curto prazo são lojas próprias, né? Todas elas são lojas próprias. A gente mais ou menos entendeu o jeito de montar a loja, né? De maneira fácil. A gente monta uma loja muito rápido, né? Eu te diria que o maior gargalo hoje para a gente crescer é recursos humanos, né? Gente. Falta gente. A gente está sempre com vagas abertas, né? E está sempre... A gente tem uma universidade corporativa dentro da empresa, né? Com equipe voltada exclusivamente para desenvolver gente, porque o nosso grande gargalo hoje é gente. Então, isso que é o maior limitador que a gente tem hoje para a expansão. Impressionante, sabe, o teu comentário, porque a gente aqui está no 27º episódio. Desses 27 episódios, presidente, acho que pelo menos uns 20, talvez até mais, foram com empresários. E eu acho que desses 20, estou chutando esse número, mas é aproximado, desses 20, talvez 18 citam essa mesma dificuldade. Exato. Impressionante isso. Esse é o grande desafio do momento, né? Eu não entro nem aqui no AcioCast e nem na vida eu não entro em aspectos, procuro não entrar em aspectos políticos, né? Mas a gente entende hoje que esse modelo de benefícios sociais é um grande problema para desenvolvimento de gente, é um grande problema, inclusive, para quem recebe o benefício social. Porque ele recebe lá um pequeno benefício, ele faz um bico e ele ganha parecido com aquela pessoa que está com o salário base, alguém que começou uma atividade profissional. O que a pessoa não consegue enxergar que aquilo ali é o começo. Eu mesmo comecei como empacotador, mas para chegar... É o primeiro degrau da escada. Eu cheguei... Sim, e muito jovem passar também, né? Por várias etapas. E a pessoa que fica ali dependente dos benefícios sociais, ela nunca galgará o próximo passo, né? Concordo sempre. Então, eu te diria que a gente vive este problema hoje, o que é um problema para a economia, é um problema para o desenvolvimento do país e é um problema
para as empresas que têm dificuldades extremas hoje para conseguir completar seu quadro de funcionários, né? Eu diria que praticamente todas as empresas hoje têm carência de gente, né? Sim. Você mesmo falou, né, Lucas, de que grande parte, ou a maioria das pessoas que passaram aqui por os episódios anteriores reclamam do mesmo... Sim, do mesmo... E a gente até quando pergunta, fica imaginando, né, presidente, uma resposta, a tributação, o país é complicado. Exato. Enfim, não, a grande maioria responde que tem essa dificuldade. Eu vou até dar uma misturada aqui no assunto, talvez eu vou e depois a gente volta. Já que a gente está falando desse problema, que é um problema comum em termos de vários empresários, o que como no associativismo, sua visão que a gente pode trabalhar para apoiar empreendedores a passar por esse desafio e desenvolver as empresas, né, de uma forma que consiga, acho que desenvolver o próprio colaborador, ou enfim. Então, Lucas, olha só, você que é presidente de uma entidade, né, a gente vive os mesmos problemas, né? E eu diria que tem muita coisa que a gente pode fazer. Acho que tem muita coisa. E te diria o seguinte, a pandemia, ela foi uma catástrofe, né? Mas ela deixou um legado, né? Tudo aquilo que eu digo, via de regra, as nações elas se desenvolvem às vezes depois de uma grande guerra, de uma grande depressão, de um grande problema, porque parece que a gente aprende a resiliência, a gente aprende a lidar com os problemas mais sérios e a gente acaba saindo dali fortalecido. E eu considero que um dos maiores legados que a pandemia deixou foi transformar as entidades em muito mais relevantes do que elas eram até o advento da pandemia. Concordo. Na pandemia, o poder público se obrigou a negociar com as entidades. Eles se obrigaram a ouvir, ceder, negociar e considerar as entidades em todas as decisões. E as entidades, elas souberam se apropriar disso de maneira muito adequada. E hoje, a gente vê, por exemplo, nós vivemos lá em Porto Alegre, agora há pouco tempo, onde o governo do estado queria aumentar o ICMS das mercadorias ou tirar lá os incentivos da cesta básica e tudo. E esse foi um projeto que não chegou nem na Assembleia para ser votado. Ele foi derrubado pelas entidades, né? Exato. Então foi uma união de várias entidades e essa união fez das com nossas, que... inclusive, né? Isso, das nossas. Nós fizemos... Isso. Tivemos aqui, eu vi a plaquinha ali da Federação aqui quando eu cheguei aqui na entidade. Eu te diria que o grande líder, inclusive, deste trabalho foi o presidente Rodrigo, lá da Federação. Nós estivemos junto com ele, entre várias entidades. A gente começou um movimento inicialmente lá, Federação, CDL Porto Alegre, Cindy Lojas Porto Alegre, Associação Comercial de Porto Alegre, e depois se engrossou com todas as entidades ligadas à Federação, de todo o estado, e a gente fez ali um movimento muito forte e tivemos ali uma vitória, não das entidades, mas uma vitória da sociedade do Brasil. Sem dúvida. Porque quem iria pagar era o consumidor. Quem ia pagar exatamente era o consumidor. E se provou de que nós estávamos certos. Isso que é importante, porque quando completou o ano de 2024, o estado do Rio Grande do Sul ultrapassou em arrecadação aquele número que ele queria atingir com o aumento dos impostos. Então, se provou que aumentar imposto não é uma boa alternativa. A gente teve uma vitória e depois essa vitória foi comprovada com os dados de que a gente estava certo, né? Então, acho que este é um papel que as entidades podem desenvolver, mas a entidade também ela tem esse papel de levar informação, né? De ajudar a preparar. Lá na CDL Porto Alegre, nós lançamos um programa que é um programa de educação financeira. É um exemplo, né? Que entregamos de maneira gratuita. Nós queremos preparar as pessoas
que trabalham dentro da CDL, que trabalham nas empresas associadas e até um pouquinho para a comunidade de maneira geral, levando para eles informação e uma cultura de aprender a fazer uma gestão da sua vida financeira, viver de maneira mais organizada. Nós estamos agora já organizamos o ano passado um grande evento que chama-se Moda pelo RS, que não é falar de moda, mas é ajudar os empreendedores a fazer uma melhor gestão do seu negócio, né? E, consequentemente, quando os negócios vão bem, os empregos vão bem, a renda aumenta, o nível de emprego aumenta, o governo arrecada mais tributos, tem condições de investir mais em saúde, educação e segurança. Quer dizer, na verdade, eu acho que as entidades, elas são hoje, com a importância que elas ganharam, elas têm um papel assim muito importante de envolvimento com a sociedade de uma maneira geral, de tentar captar tudo aquilo que é carência num lugar, porque as carências elas são diferentes de lugares para lugares, e a gente tem que fazer um pedacinho, entendeu? Se envolver de uma maneira forte. Nós tivemos lá em Porto Alegre agora, no segundo mandato lá do prefeito Sebastião Melo, a gente praticamente fez parte do momento lá de transição, do grupo de transição, onde a gente se reuniu com a estrutura de transição para entender e para passar para eles o que nós tínhamos entendido que tinham sido pontos positivos, evoluções que tinham acontecido na cidade e que pontos exigiam melhorias de maneira rápida. E pontuamos ali cada um desses itens como uma forma não de estar lá no dia a dia da gestão municipal, não é nosso negócio, nós não queremos nenhum tipo de protagonismo nesse sentido, mas nós queremos interferir positivamente de alguma maneira para ajudar. Neste momento, nós estamos em curso com uma grande pesquisa para entender todo o centro histórico de Porto Alegre, que é um lugar que se esvaziou com a pandemia por causa do home office e que hoje tem uma dificuldade extrema de viabilizar os negócios que estão ali. Então, a gente já tem ideia do que deve ser feito no centro histórico, mas nós queremos estar seguros disso, estar ancorados com uma pesquisa que realmente vai nos mostrar uma realidade, uma fotografia de tudo aquilo ali. Estamos com esse trabalho em curso no momento, porque depois disso nós vamos chegar no prefeito de Porto Alegre e vamos dizer, isto aqui são as demandas em relação ao centro histórico, porque nós achamos que deve melhorar. Hoje mesmo, quando eu sair daqui, eu vou participar de um programa de TV que vai discutir o centro histórico. Olha só. E aonde nós estamos lá dando sugestões do que nós entendemos como melhoria. Então, eu digo que a entidade ela pode atuar de maneira muito ampla. E como uma entidade ela é apartidária, né? Eu acho que isso é importante. Nós, não importa se quem está no governo é de direita ou é de esquerda, quem quer que seja, tá representando... ela tem ali uma representação, ela tem voz e ela pode e deve interferir da maneira que ela puder, no sentido de ajudar a construir uma cidade, um estado e uma sociedade melhor, né? Cada um de nós pode fazer um pedacinho. Concordo. E eu posso te garantir que a gente está tentando fazer de alguma maneira o nosso pedacinho. Eu gostaria de lhe parabenizar por esse trabalho. Eu acho que o trabalho da CDL é um trabalho assim louvável, né? E hoje quantas empresas e quantos são associados, assim, em média, mais ou menos? Então, a CDL Porto Alegre, em Porto Alegre, ela tem mais de 2.500 associados. Mas a CDL Porto Alegre, a Ácio é um exemplo, né? Ela tem uma rede de entidades parceiras que soma 164 entidades que estão espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, ela
ela, vamos dizer assim, como entidade, ela está ali no âmbito de Porto Alegre, mas, na verdade, ela atua de uma maneira muito ampla, com uma rede importante, atendendo praticamente 90% do PIB do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 34 mil CNPJs em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nossa, é uma representatividade incrível, Sim. né? Nós mesmos aqui da Ácio somos, né, parceiros, e tem muitos produtos que a gente consegue ofertar, né, com grandes descontos para os nossos associados através dessa parceria com o CDL. Exato. Que muito nos honra, viu? Que muito nos honra. Isso, te digo assim, presidente Lucas, que um dos grandes propósitos da CDL Porto Alegre, porque a CDL de Porto Alegre ela é grande hoje. Sim. Grande, ela tem uma estrutura, nós temos lá um prédio próprio de 9 mil metros quadrados, a gente tem é uma entidade próspera, mas nós entendemos que a gente tem que ser uma ferramenta, um meio para ajudar a viabilizar muitas entidades que estão no interior do estado, e nisso a gente tem trabalhado, tem colocado muita energia, porque a gente entende da nossa responsabilidade e de quanto, se a gente fizer um trabalho bem feito, focado, e a gente pode ajudar a interferir e ajudar a viabilizar muitas entidades e também ajudar a desenvolver uma região, levando para ele produtos e serviços de qualidade que vai ajudar lá o empreendedor lá do interior do estado a tomar uma decisão melhor, a vender com mais segurança e a ajudar com que ele seja cada vez mais próspero. Deixa eu te perguntar uma coisa, que provavelmente já deve ter ido para algumas reuniões, debates lá no CDL em Porto Alegre, que a gente ouve também muito dos empresários, é dizer, da desigualdade e a dificuldade que se tem hoje de combater, pelo menos não combater, mas se aproximar do e-commerce. Não sei se vocês têm debatido, conversado sobre isso. Dá para tratar essa venda online da internet como um vilão ou dá para ser um aliado? Com certeza um aliado. É que a gente precisa separar algumas coisas, e isso é uma outra luta que a CDL Porto Alegre abraçou, que foi de trabalhar para combater aquele comércio que acontecia pela internet, mas não das empresas nacionais vendendo pela internet. O que estava acontecendo no Brasil é que estavam entrando produtos da China, de empresas não certificadas, livre de impostos, concorrendo de maneira desleal com as empresas locais. Isso não está certo. A gente tem que ter isonomia. Quer dizer, na verdade é o seguinte, eu não posso imaginar que eu vou entrar aqui, montar um negócio aqui em Osório e que todas as empresas aqui de Osório precisam pagar impostos e porque eu cheguei aqui, eu sou isento de impostos. Exato. Como é que as empresas que estão aqui vão conseguir concorrer comigo? É impossível. Então, essa foi uma luta muito grande que a gente travou, e tivemos aí uma vitória, não aquela toda que a gente gostaria, mas a gente conseguiu taxar aí, como se chama o imposto, a taxa das blusinhas, que se chama, né? Mas não eram blusinhas, eram milhares de produtos, né? Eu posso garantir, porque eu tenho experiência, eu importo produtos, né, pela empresa, eu já fui muitas vezes à China, eu conheço como funciona lá as empresas formais e as informais, né, como é que essas mercadorias vêm para cá, né? Então, acho que isso tudo precisa ser esse comércio, que eu nem chamo de informal, eu chamo de ilegal, porque quando você está trazendo alguma coisa e você não está tributando aquilo, isso é ilegal. Né? Isso precisa ser combatido. No restante, eu considero que a internet ela é uma aliada, né? Porque hoje o consumidor, e a gente tem que sempre partir do ponto de vista do consumidor, né? Como é que a gente
atende o consumidor de maneira adequada. A gente não pode perder isso de vista. E quando a gente pensa no consumidor, a gente entende hoje, como nós, como consumidores, agimos, é que a gente, em algum momento, a gente quer dentro de uma loja física, mas em algum momento a gente está em casa e quer resolver o problema ali de casa, quer encomendar pela internet. Então, o consumidor hoje, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu te diria até que as novas gerações que estão chegando hoje, elas nem diferenciam mais o que é online e o que é físico, né? Porque, às vezes, ela está dentro da loja, escolhendo alguma coisa, e ela está comprando da própria loja de maneira online, né? Porque ela acha que aquilo ali simplifica a vida dela. Então, e aquele consumidor que vai comprar de maneira física numa loja também, ele já entrou na internet, ele já escolheu, ele já chega na loja sabendo, o que aliás virou um desafio para a loja física, é porque o consumidor muitas vezes chega no estabelecimento sabendo mais sobre o produto que ele quer comprar do que o próprio vendedor que está dentro da loja, porque o vendedor às vezes lá tem a responsabilidade de conhecer milhares de produtos e ele quer comprar aquele produto específico e ele já entrou ali, ele já pesquisou, ele já sabe tudo sobre aquele produto e ele chega lá na loja e ele quer comprar aquele produto específico que ele já sabe tudo. Então, não dá mais para separar o que é online e o que é offline. Hoje está tudo muito misturado e eu entendo que uma empresa, não importa o seu porte, ela tem que hoje tá vivendo esse mundo interconectado, né? E isso não quer dizer ter um site para vender. Quando a partir dela pode vender pelo Instagram, ela pode vender pelo Facebook, agora já vai chegar lá nos Estados Unidos, já começou e vai chegar aqui, as pessoas vão comprar pelo TikTok e se não vai vender também, ela vai divulgar o produto, vai atrair o consumidor através de uma mensagem importante que ela colocou ali no TikTok, no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta de vendas incrível. Então, quando a gente fala de online e offline, muitas vezes as pessoas confundem o digital como comprar num site. Sim. Não, o online ele é um emaranhado de coisas, né? São as mídias sociais, é tudo, né? Mas é uma tarefa das mais complicadas, penso eu, né, Eri? Porque eu vou hoje lá na loja física e olho essa caneca e o perfil do consumidor, né? Ele acaba depois lá fazendo uma pesquisa desta mesma caneca na internet, está encontrando por um preço muito mais acessível. Sim. Essa é uma dificuldade que hoje as empresas passam a ter também, né? Então, não é uma das tarefas mais fáceis para ele hoje, né? É um grande desafio, sem dúvida nenhuma. É por isso que se diz o seguinte, a loja física hoje, ela é um lugar de experiência. Sim. Né? Quando eu comentei aqui que a Elevato colocou lá uma loja de wellness, né, de bem-estar, é porque nós queremos levar a experiência para o consumidor, né? E hoje isso aí é uma demonstração máxima da experiência. Dizer, bom, mas eu não posso colocar um negócio e possibilitar que o consumidor experimente nesse nível todos os produtos. Isso fica muito caro. Mas isso aqui é uma representatividade máxima daquilo que pode ser feito. Mas eu diria que qualquer negócio hoje, inclusive os menores, tem mais facilidade. Isso que eu quero dizer, quem tem um pequeno negócio, entrou um cliente dentro da loja, talvez tu vai ter ali um bolo cheirosinho ali, que tenha o cheirinho da loja, que vai oferecer para aquele consumidor, você vai ter um bom café, você vai propiciar uma experiência diferenciada, vai permitir que o consumidor prove aquele produto, toque, experimente, leve para casa, traga. Olha, tem tantas coisas que hoje um estabelecimento a responsabilidade do colaborador aumentou também, então, muito. Né? Na verdade é o seguinte, ele tem que entender que ele não é o colaborador, não é mais um tirador de pedido dentro da loja. Exato. Ele é alguém que vai acolher aquele consumidor que chega ali, né? E vai
entregar para ele uma experiência. Sim. E quando o consumidor se sente nessa experiência, ele passa a diferenciar o que é fazer uma compra na internet, porque se ele não tem um motivo para estar ali no ponto físico, Exato. se a experiência dele no ponto físico é igual à experiência que ele tem na internet, para que ele vai no ponto físico? E qual o papel do empresário nesse sentido, Írio, assim, de estar sempre ali atento a essas questões, passar isso para o colaborador dele ali? Ele tem um percentual de responsabilidade bem grande, né, para que isso funcione sempre bem. Porque a gente falava outro dia aqui também, né, presidente, que quando alguém vai numa empresa, numa loja, vai comprar lá a caneca, se ele não é bem atendido por qualquer motivo, a imagem que ele leva é o nome da empresa, né? É aquela ali. E aí tem essa responsabilidade do colaborador, mas e onde é que entra o papel do empresário nesse sentido de instruindo sempre? Isso é na base da conversa, reuniões? Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, o que eu entendo é que tem coisas que não adianta a gente ficar reclamando, porque não vai mudar, né? Então, hoje o papel do empresário é desenvolver as suas pessoas. Sim. Né? Às vezes ele diz o seguinte: puxa, mas eu faço um investimento aqui, desenvolvo alguém, depois ele sai da empresa e vai trabalhar em outro lugar. Já ouvimos isso. Mas o problema é aquele que não sai e que não foi preparado e que não sai. Porque aquele que vai colocar os teus clientes fora, né? Então, na verdade, assim... É melhor o preparado, né? Se eu gastar para desenvolver ele sair, mas se tu não gastar e ele ficar, se ele não desenvolver... O prejuízo é muito maior. Então, eu acho que ter consciência de que desenvolver as pessoas passou a ser talvez uma das maiores responsabilidades, um dos papéis mais importantes do empreendedor. É saber que, de maneira natural, e principalmente por tudo aquilo que a gente está vivendo no país, um país assistencialista como o Brasil, o país por si só não vai entregar mais mão de obra qualificada para o mercado. Se alguém quer ter mão de obra qualificada hoje, ter gente efetivamente diferenciada, quiser oferecer uma experiência diferenciada para o cliente, ele vai ter que investir em desenvolvimento de gente. Gostaria de aprofundar um pouco mais nisso, Írio. Eu estou passando isso lá na empresa, inclusive, né? Tenho tentado investir cada vez mais em treinamentos. Agora a gente está fazendo videoaulas online, tem também as palestras. Quando que na Elevato surgiu a universidade? Como que foi essa percepção da necessidade e por onde começar a organizar um sistema de treinamento interno? Muito bacana. Aliás, eu queria aproveitar um momentinho, antes até de falar da Elevato, desse assunto, para dizer que a CDL Porto Alegre, e nós já temos vários núcleos pelo interior, ela tem a Faculdade do Comércio, né, numa parceria com a Associação Comercial de São Paulo, que leva ensino de qualidade com preço super subsidiado. Olha né? só. Então, é mais uma das maneiras de desenvolver gente, que eu digo para alguém que tem um negócio, que tem dificuldade de colocar gente para fazer a Elevato, ela já é uma empresa de porte médio, que tem uma estrutura e tudo mais, que pode montar a sua própria estrutura. Eu digo que a empresa média e grande, ela não precisa muito das entidades, né? Às vezes, quando a gente entra lá, é muito mais para se doar, porque ela já tem a sua própria estrutura. Mas as que são menores, elas precisam disso, e eu quero dizer que dentro da CDL já tem... Muito bom. Então aí, ó, nosso associado, né, que é lojista, tem interesse de treinar seus colaboradores, né, entra em contato aqui até com a ASSE mesmo. Pode a gente fazer ajuda, contato com a ASSE. né, ajuda a fazer essas inscrições e, né, aproveitar. E o Írio acabou de citar a importância que isso tem. Exatamente. Não, sem dúvida. E a Elevato, ela quando nós decidimos, porque o que acontece? Quando começou a pandemia, né? A gente tinha, naquele momento, 9 lojas de material de acabamento, mais uma loja de móveis. Então, nós tínhamos 10 unidades, né? No início da pandemia. Sim. E aí a gente entendeu o seguinte, eu sempre ouvi do Warren Buffett lá, que diz o seguinte: quando todo mundo quer comprar, é hora de vender. Né? Quando todo mundo quer vender, aí talvez seja a hora de comprar, né? E daí nós entendemos que aquele momento seria um momento extremamente desafiador, né?
e que muitas oportunidades iriam surgir, né? E aí a gente começou, enquanto ainda nós estávamos com todas as lojas fechadas, nós alugamos a primeira loja para o início forte de expansão. Nós estávamos com todos os negócios fechados e a gente estava alugando loja. Olha só. Isso é importante, porque nós entendemos, agora nós vamos conseguir os pontos que a gente quer num preço adequado, né? E ali foi o momento onde a gente tomou essa decisão. E aí a gente percebeu que para fazer uma expansão mais rápida do que um voo de cruzeiro, como se diz, a gente precisava desenvolver gente, né? Entendemos que o gargalo era a gente. E aí a gente começou um trabalho dentro da empresa, colocando gente especificamente só para desenvolver gente. A gente descobriu lá um aplicativo que concentrava vídeos, por exemplo. Sim. Só para te teres uma noção, hoje a Elevato, ela tem mais de 1.400 vídeos de treinamento, mais de 1.400 nós temos. Qualquer assunto, desde como cadastrar um cliente no nosso sistema, como um treinamento técnico sobre produto, ou sobre todos os processos da empresa, toda a empresa está registrada em treinamentos dentro de uma plataforma. Então, alguém que entra dentro da empresa hoje, se ele não, mesmo que não tivesse alguém que está ali desenvolvendo, se ele tiver boa vontade, ele tem lá um tutorial e ele consegue aprender sobre qualquer um dos processos ou sobre qualquer produto da empresa. E é claro que a gente começou lá pequenininho nesse sentido, mas esse é um trabalho que a gente vem fazendo com persistência e o tempo todo, né? Agora mesmo, na semana passada, a gente fez um treinamento daí presencial com um grupo de possíveis líderes, de um treinamento de uma semana inteira, de 8 horas diárias, onde a gente levou ali, tirou todo esse pessoal do trabalho, quer dizer, eles estão sendo remunerados, né? E simplesmente para receber treinamento lá, trazendo do interior, com hotel, com tudo, quer dizer, um investimento grande da empresa, mas a gente entende de que é nossa responsabilidade desenvolver as pessoas e a gente faz isso com consistência, né? Esse que eu acho que é importante, porque não adianta você ir lá e faz um módulo de treinamento, depois esquece aquelas pessoas ali. Em pouco tempo ele já esqueceu daquilo ali. Cultura é um negócio que exige constância. Até que aquilo fique realmente internalizado com todas as pessoas, né? Eu fiquei surpreso, querido, tu apresentaste para nós aqui, a pandemia chegou no Brasil em 2020. Nesse período existiam 9 mais um que era da franqueada, né? Elevato. E olha, não era franqueada, era uma loja de imóveis. De imóveis. Esse salto foi enorme nesse período curto de 5 anos, então. Sim, foi muito grande. Poxa, 29 agora. 29. Essa última, eu tava só contando, foi 3 informações que explodiu minha cabeça. Uma delas foi o cálculo, né? Não quis interromper na hora. Pô, foi um crescimento gigantesco em 5 anos agora, né? E a gente quer dizer, e seguimos com apetite, né? Neste momento, um dos nossos diretores está em viagem, identificando pontos, né? Legal. Então a gente não para nunca, né? E outra informação também que eu fiquei assim extremamente impactado, Iri, foi a questão do aluguel de lojas na pandemia. Porque hoje, olhando a história em retrospecto, faz todo sentido. Mas uma coisa é hoje, olhando para trás, e, nossa, vocês foram gênios, né? Mas naquele momento, lá de incerteza total. Ninguém teria
a gente ter, né? É muito difícil tomar essa decisão. Tem que ser muito empreendedor para tomar essa decisão aí. Eu sempre comentava naquele momento, eu não sei se nós estamos sendo empreendedores ou se nós estamos sendo irresponsáveis. Né? E hoje daria para responder. Na maior parte do tempo, eu pensei que a gente estava sendo irresponsável. Mas como sempre foi uma pessoa cautelosa, hoje tranquilamente dá para responder que é empreendedor. Também, talvez, mas vamos dizer assim, poderia ter dado errado, evidentemente, claro que a gente não se atirou, mas a gente, olha, alguns passos importantes nós podemos dar nesse momento, baseado assim nessa ideia. Né? Deixa eu fazer uma pergunta ao presidente Lucas aqui, já que hoje é um programa que a gente está fazendo de modo gravado, né, presidente? É por conta de um outro compromisso. Vai seguir na entrevista? Isso mesmo, vou seguir, vou liberar o meu nosso xará. Vamos seguir então na entrevista aqui com o William. O papo tá maravilhoso mesmo. Trabalho de rádio tem isso também, né? Aqueles outros compromissos. Mas foi um prazer. Muito prazer, Lucas. Prazer, olha, incrível mesmo. Como eu gostaria de permanecer aqui pra gente. Já passamos 1 hora já de conversa. Já vencemos 1 hora, mas como tem espaço, tem tempo, o presidente vai seguir aqui na conversa. Eu agradeço. Perfeito. Obrigado, muito prazer, Lucas. Eu sigo aqui com o presidente Lucas, então, de agora em diante aqui. E satisfação em falar contigo e sempre à disposição. Espero que. Eu mesmo estou adorando esse nosso bate-papo aqui, eu espero que tenha gostado também. Maravilhoso. Obrigado, Lucas. Também. Obrigado. Bom, eu gostaria de perguntar, fica à vontade, Lucas. Gostaria de perguntar também, na verdade, antes disso, fazer uma provocação aqui ao nosso ouvinte sobre a importância desse investimento em educação e treinamento para os colaboradores. Eu acho que muitas vezes quem está ouvindo, eu tenho uma empresa pequena, tenho uma loja pequena, não tenho como fazer essa estrutura, como fazer 1.400 vídeos, mas eu acho que a gente precisa pegar isso como referência para mostrar o caminho. Se não tem como fazer 1.400 vídeos, manda o colaborador num treinamento, faz um final de semana ou faz fora de hora. Então, achei incrível e deixo aqui a nossa provocação. A ASSE está sempre trazendo também treinamentos e agora o William trouxe aqui a informação da Faculdade do Comércio que eu achei incrível também. Nesse sentido, uma outra situação que eu gostaria de comentar é justamente sobre essa questão de lideranças, né? Como que para chegar ao cargo de liderança dentro da Elevato tem um plano de carreira? Como que funciona isso já dentro dessa questão de desenvolvimento de pessoas? Então, efetivamente nós, vamos dizer assim, eu até queria explicar um pouquinho do porquê que a gente treina tanto, né? Sim. E que eu digo que a gente tem um propósito na empresa que é o que eu pessoalmente é o que me motiva, que é ver pessoas recebendo oportunidades, né? Ser um gerador de oportunidades, né? E ver pessoas melhorando de vida. Nós temos um histórico dentro da empresa de muitas pessoas de único emprego. A empresa tem 36 anos e nós já temos um funcionário de 36 anos. Olha só que legal. E os primeiros que entraram conosco, eles estão conosco até hoje. Então, nós temos um histórico de uma empresa de visão de longo prazo. A gente quer ter uma relação de longo prazo com os nossos funcionários, a gente quer ter uma relação de longo prazo com os nossos fornecedores e a gente quer ter uma relação de longo prazo com os nossos clientes. Para que a gente possa ter essa relação de longo prazo com os vários públicos, o funcionário tem que encontrar na empresa um campo fértil para ele se desenvolver, porque senão ele sai da empresa. Para a gente ter uma relação de longo prazo com o fornecedor, eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que vender produtos que agregam valor, eu tenho que pagar ele em dia. Exato. E para eu ter uma relação de longo prazo com meus clientes, eu tenho que oferecer para ele um produto adequado, um atendimento adequado e ser competitivo, Perfeito. E isso assim, que são vamos dizer assim, a máxima disso. Para que isso tudo aconteça, eu preciso ver gente, eu tenho que ter gente engajada, querendo efetivamente se desenvolver.
E a gente não tem um plano ainda descrito de carreira. Sim. Mas nós temos uma política de desenvolvimento das pessoas que estão dentro da empresa. Sim. Né? Com acompanhamento, com feedback, por exemplo, todos os treinamentos também feitos, isso é importante. E isso é parte também da nossa avaliação. Todo o treinamento dentro da nossa plataforma, depois ele tem uma avaliação. Sim. Tá? E através desta avaliação é que a gente vai captando aquelas pessoas que estão aproveitando mais, que estão se desenvolvendo mais. Então tem todo um... Sim. Tem todo um trabalho aí feito para avaliação de pessoas, para tentar colocar a pessoa certa no lugar certo. E a outra coisa é que também a gente faz, que nós chamamos de recrutamento interno. Sim. Porque muitas vezes surge uma oportunidade num lugar, mas às vezes aquela pessoa não é adequada ou nem gosta daquilo Sim. lá. Então nós temos um sistema também onde a pessoa se inscreve para vagas. É como se fosse um recrutamento interno. E ali ela passa por uma avaliação, onde nós temos lá dentro nossa psicóloga, que é a nossa gerente de recursos humanos, é uma pessoa formada em psicologia, que tem expertise nessa área de avaliação de pessoas, nosso pessoal de desenvolvimento faz parte, e também esse é um trabalho que a própria diretoria, dependendo do cargo, né, se envolve de maneira direta nesta avaliação aí das pessoas que fazem, além efetivamente do responsável pelo treinamento, né? Porque nós temos uma pessoa que só cuida do desenvolvimento de gente, né? Muito interessante. E agora falando em próximos passos aí da Elevato, qual que é, o que pode compartilhar conosco aí, visão de futuro, qual que é objetivos e estratégia? Então, eu digo que sempre dentro dessa máxima de que nós queremos ser um lugar que gera oportunidades e que quer ver gente melhorando de vida, a única maneira é continuar crescendo. Porque como que eu vou oferecer oportunidades se eu quero ter as pessoas a longo prazo se a empresa não se desenvolve? Verdade. Então a gente não cresce só para ganhar mais dinheiro, a gente cresce para cumprir propósitos também, né? E dentro disso a gente está com olho, neste momento a gente tem um foco no estado de Santa Catarina. Tá? Estamos nesse momento em meio de algumas negociações, porque nós entendemos que tem lá, é um estado que está se desenvolvendo muito, que a gente já entendeu o funcionamento. Nós temos 2 lojas hoje em Santa Catarina, uma em Garopaba e uma em Palhoça, e a gente tem um estudo muito aprofundado, né? Isso é uma das coisas que a Elevato faz de maneira diferenciada, que a gente tem um BI, tanto para avaliação dos nossos resultados, quanto para avaliação, por exemplo, de mercado, de pontos para abrir lojas. O nosso nível de informação realmente é muito aprofundado e a gente já tem mapeado os lugares onde são possíveis, né, de abrir loja, e nesse sentido a gente está, evidente, procurando pontos, né? E aí tem que casar de encontrar o ponto adequado, tá num custo que se encaixe, porque se o aluguel fica fora aí o negócio se inviabiliza, né? Então tem ali uma série de coisas que a gente vai monitorando. Aí tá uma curiosidade, Írio. Da onde vem essa fonte de informação? É um BI interno? Como que... se pudesse dar uma dica, assim, uma empresa menor que quer começar a trabalhar com dados, né? Por onde começar ou... Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que a gente passou por uma transformação, né? E eu posso te dizer que a entrada do Arthur, que você conhece, que é meu filho, que foi colega lá no Ciclo Empreendedor, né? Ele trouxe para dentro da empresa uma nova visão. Né? Porque a gente começou um negócio, mesmo que eu tenha estudado, me formado e tudo mais, como eu comecei muito ali, barriga no balcão, como se diz, né? Eu digo que nossa empresa ela foi
tocada por muitos anos pelo exemplo, muito mais do que pela gestão, né? Certo. Onde eu era a primeira pessoa a chegar dentro da empresa, o último a sair, o jeito que eu tratava os funcionários, que tratava os clientes, que tratava os fornecedores, de alguma maneira foi inspirando as pessoas dentro da empresa. Só que, de repente, a empresa ganhou outra proporção, outro tamanho. E aí nós passamos a entender que só o exemplo não era mais suficiente para que a gente sustentasse assim, o crescimento e a gestão da empresa. E aí a gente começou a investir muito em dados, né, em informação, e nós desenvolvemos um BI dentro da empresa, buscamos consultoria que nos ajudou, mas é claro que a gente já tem um porte que possibilita fazer isso, mas tem muita ferramenta hoje, porque a tecnologia ela desenvolveu de maneira muito forte, e hoje tem muita possibilidade de você contratar ferramentas que vão te ajudar a ter um nível de informação maior por um custo muito baixo. Talvez não tenha o nível que nós temos hoje, que a gente entra numa cidade... Eu não estou aqui com BI agora, quer dizer, até tenho aqui no celular, até eu poderia aqui entrar aqui no BI agora e dizer para ti o seguinte: pô, nós estamos aqui em Osório. Osório tem tantos mil habitantes, tem tantos arquitetos ativos, consome tanto de tal produto, que a gente tem algumas medidas, né? A renda per capita é X. Se tu me falar em 30 segundos eu te dou a ficha completa da cidade de Osório. Que legal. Né? Nós temos esse nível de informação. E se tu me perguntar, e eu quero saber sobre Florianópolis, eu vou te dar a mesma informação sobre Florianópolis, onde nós temos esse nível de informação sobre todas as cidades. Então, a gente, vamos dizer assim, entendeu o que é importante para o nosso negócio. Perfeito. E está dentro do nosso BI todo esse nível de informação que me possibilita decidir por uma cidade ou por outra. Eu entendo qual é o tamanho da meta que eu vou ter de vendas. Aí dentro do nosso BI já está qual é o valor de aluguel que nós podemos pagar na cidade. Eu tenho todo esse nível de informação que me possibilita tomar essas decisões. Te fiz essa pergunta porque eu tenho um sentimento assim de que no Brasil ainda o pequeno empresário não entendeu exatamente a importância do uso de dados, né, para tomada de decisão. E eu sinto assim, é como se fosse quando surgiu a rede social, que alguns já tinham Instagram, outros não tinham, muitas lojas ficavam, não sei se precisa, até todo mundo entender que realmente é algo que veio para ficar e que precisa dessa ferramenta, e hoje todo comércio tem uma conta Instagram, ou Facebook, algo assim. E eu sinto que algo parecido está acontecendo com essa questão da uso de dados mercadológicos, assim, né? Poucos já se deram conta e estão utilizando. E é decisivo, viu, Lucas? Decisivo. É decisivo porque eu digo que entre o ganhador da medalha de ouro numa corrida de 100 metros e o medalha de bronze, são centésimos de segundos. E aqueles centésimos de segundos são construídos com muito treino, mas com uso de dados, né? Exatamente. Ele começa desde a alimentação, de como é que ele dá, sei lá, o primeiro... Tudo é estudado. Então, como é que você melhora? E com certeza, alguém que utiliza dados, que transforma aqueles dados em informações e se utiliza daquelas informações para tomada de decisão, ele vai ter um desempenho melhor do que aquele que não utiliza. Isso aqui é certíssimo, entendeu? Pode ser uma pequena diferença, mas muitas vezes é aquilo. Eu gosto de usar essa comparação de um atleta de alto rendimento para dizer o seguinte, é que às vezes aquela pequena diferença ela é decisiva, né? Para quem vai vencer e para quem vai perder. Exatamente. Né? E a utilização de dados, com certeza, tem uma importância muito grande nesse sentido. Maravilha. Írio, mais uma vez eu gostaria assim, de agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui ao AcioCast. A gente está aqui, já passamos o nosso prazo, que eu sei que você tem uma
uma agenda super importante agora, vai direto, hoje vai ser horas de entrevista, hoje né? Até meia-noite. Até meia-noite com entrevista aí, então muito obrigado por tirar o tempo da sua agenda para fazer a entrevista aqui no AcioCast, a gente ficou muito feliz com a sua vinda, acho que nossos ouvintes aí também puderam aprender muito, então a gente te admira muito e gostaria de abrir aqui para umas palavras finais aí, principalmente para o nosso ouvinte. Então, primeiro, o presidente Lucas, tu não faz ideia do tamanho da minha alegria quando eu te encontrei aqui e ver você no bom sentido da palavra, um menino, mas um menino homem, né? Sim. Porque à frente de uma entidade importante como a ACIO. Então, puxa vida, é animador ver isso, ver jovens realmente com essa garra, né? Então, parabéns por isso. Quero dizer que está sendo uma honra muito grande estar aqui falando para você e com você. E dizer para todos os internautas que estão nos assistindo aí que eu espero que tenha levado algum tipo de inspiração, de informação, de qualidade, dizer que foi um prazer muito grande, dizer que cada um que está aqui nos vendo pode fazer o seu pedacinho para nós construir um lugar melhor, né? Isso que eu acho que é muito importante. Muitas vezes a gente não se dá a importância toda que a gente tem. E todos nós temos condições de fazer a diferença. E é isso que eu queria dizer para cada um. Acredite, vai lá e faz a tua parte bem feita. Que se você fizer a tua parte bem feita, você vai estar inspirando outras pessoas a fazer, e é desse jeito que a gente vai construir uma cidade, um estado e uma sociedade melhor. Que é isso que, no fim das contas, todos nós desejamos, né? Para nós, para os nossos filhos e para as próximas gerações que vêm aí. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui conosco no AcioCast, né? Pessoal, sem palavras aqui, ó. Fiquei muito feliz mesmo por a gente conseguir entregar um conteúdo de excelente qualidade, né? Com esse convidado aqui que com certeza vai ter que voltar, porque a gente viu que tem muito mais a gente aprender com ele. Então, assim, só lembrando a todos, por favor, curtam, compartilhem, né? Sigam o nosso canal, não custa nada, nos ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E lembrando aqui também nossos patrocinadores, um grande abraço aqui também a Clínica Integrada de Reabilitação Priscila Auric, de Atlântida Sul, também a Clínica Veterinária Jumansan, que agora vai ter o hospital aqui em Osório, hospital veterinário super completo, né? Um abraço a todos lá. Então, eles têm 24 horas. E, mais uma vez, aqui agradecer, então, a Vero e Banricard, né? Você conhece o Banricard, a linha de cartões de benefícios e empresariais do Banrisul, que inclui os cartões alimentação, refeição, combustível e muitos outros. Com ele, sua empresa simplifica a concessão de benefícios e otimiza os recursos. Quer reter os talentos da sua empresa e ter mais economia? Acesse banricard.com.br e saiba mais. Banricard, os cartões de benefícios que você confia. Agradecemos também a Viu Internet e sigam o nosso canal aí, tem no Spotify, tem no YouTube, né? Curtam a página da ACIO no Instagram também, que a gente está sempre tentando aqui entregar mais conteúdo de grande qualidade para você. Um abraço e até a próxima.